Bem-vindo a mais um vídeo do Mestre da Riqueza. E olha lá, a mamata tá acabando, tá certo? Se já não acabou, tá acabando. Eu te afirmo isso. Pode colocar a sirene ligada aqui na tela. É isso aí. Acabou a mamata, meu amigo, tá certo? Se você tava aí feliz pra caramba, encontrando produtos de renda fixa pagando bastante, pagando 15, 16% ao ano, isso vai acabar. Já acabou, na verdade, e eu vou te contar toda essa história. Agora, sirene ficou ligada, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com familiares, com seus amigos, com as suas amigas, porque é muito importante que eles tenham acesso a esse tipo de informação. Então acabou o vídeo aqui, pega o link, compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos, que vai me ajudar bastante, tá certo? E além disso, já aperta o botão de curtir que tá aqui embaixo. Por quê? Saiu do YouTube, saiu agora, sem deixar o botão de curtir apertado, o YouTube entende que você não gostou do meu conteúdo e vai parar de passar conteúdos do Mestre da Riqueza pra você. Então aperta o botão de joinha, tá certo? E agora, sem mais pedidos, vamos pro vídeo. Bom, vamos lá. A mamata dos fundos imobiliários acabou? Não. A mamata de renda fixa acabou? Sim. Os FIs, os fundos imobiliários, pelo contrário, podem começar a se valorizar rápido e é isso que eu vou explicar. Eu vou contar a história para você e vou te convencer que os fundos imobiliários podem ser uma ótima alternativa nesse momento. Bom, eu tô sempre monitorando notícias do mercado para você, tô sempre procurando bons produtos do mercado para você, né? E recentemente, claro, até olhando minha carteira, eu tô sempre em contato aí com gerentes do mercado financeiro. E aí, procurando alguns produtos de renda fixa até para minha carteira, eu percebi o quê? Não encontrava mais produtos aí pagando o mesmo que algumas semanas atrás. E o porquê que isso está acontecendo é isso que eu vou te explicar, tá certo? Eu vou te contar toda a história. Mas antes, eu quero entrar com você e te explicar alguns produtos de renda fixa, tá certo? Porque muitas pessoas realmente não conhecem. Infelizmente, a maioria dos brasileiros ainda está na poupança, que eu considero aí um péssimo de um produto, tá certo? Nós temos uma grande diferença. Poupança, já diz o nome, poupar. Investir é você multiplicar e acelerar os seus ganhos de forma segura também, tá certo? Agora, eu vou te explicar alguns produtos de renda fixa, o que são. Primeiro, LCI e LCA, que é a letra de crédito imobiliário ou a letra de crédito do agronegócio, tá certo? Eles são muito parecidos com o CDB, que eu também vou te explicar. Só que as letras, no caso que eu estou falando aqui, elas servem para financiar o setor imobiliário ou o setor aí da agropecuária, tá certo? Nós estamos emprestando nosso dinheiro para setores da agropecuária ou do setor imobiliário. A vantagem do LCI e do LCA é que não tem a cobrança do imposto de renda, tá certo? Só que também estão atreladas, claro, ao retorno da taxa Selic, taxa de juros Brasil, e que deve começar a cair aí nos próximos meses. Quero te explicar também o que é CRI e o que é CRA, Certificado de Recebível Imobiliário e Certificado de Recebível Agrícola. Bom, o que seria isso? Imagine que aí você tem um prédio, que vai construir, ainda está na planta, tá certo? E aí o Joãozinho foi lá e ele quer comprar um apartamento que ainda está na planta porque, claro, tá com um belíssimo de um desconto, tá certo? Só que ele chegou lá, a construtora virou e falou, ó, tá bom, Joãozinho, só que é o seguinte, é caro para você comprar, tá certo? Você tem esse dinheiro à vista? Não. Joãozinho vai financiar em 30 anos. Só que a construtora precisa do dinheiro o quê? Para levantar o prédio. Na verdade, pagar o pedreiro, pagar o pintor, comprar tijolo, comprar cimento. E aí o que ela faz? Ela pega a dívida do Joãozinho, vai no mercado, para os bancos, até mesmo para fundos imobiliários, e aí ela troca essa dívida do Joãozinho, ela capta o dinheiro à vista e quem emprestou o dinheiro fica com os juros do Joãozinho. Agora detalhe, CRIs e CRAs não tem proteção do fundo garantidor de crédito. Se essa construtora vier a quebrar, por exemplo, você pode ficar sem o seu dinheiro, tá certo? Então o que eu aconselho? CRIs e CRAs, no caso, muito cuidado. Falando em CRIs, vá por fundos imobiliários, que tem ótimos fundos imobiliários de papel, eu sempre trago aqui para você bons fundos imobiliários, e aí o gestor do fundo imobiliário vai ter muito mais competência do que você, com certeza, para escolher bons papéis, no caso aí os CRIs. Já o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, é a mesma coisa que você emprestar o seu dinheiro para um banco, tá certo? Então, você vai pegar o seu dinheiro, vai contratar um CDB, na verdade você está emprestando o seu dinheiro para o banco. E muitas vezes o banco, que não é nada bobo, pega o teu dinheiro e você acha que você está ganhando uma bolada com uns 12, 15%, só que o banco, quando os juros estão em alta, quando a inflação está alta,
ele sabe que tem muita ação barata no mercado. E aí ele vai reinvestir seu dinheiro provavelmente na renda variável ou em projetos internos do banco, não quero gerar polêmica aqui, tá certo? Mas o CDB, tá certo? Vinha pagando aí 15% vencimento de 3, 4 anos, mas não vem pagando mais isso. E por que eu falo 3, 4 anos sempre? Cuidado se você vai contratar também um CDB de 1 ano, 2 anos, por quê? Os produtos de renda fixa, aqueles que têm cobrança de imposto de renda, como é o caso também do CDB, do Tesouro Direto, eles seguem uma tabela regressiva que eu vou mostrar para você agora de cobrança de imposto de renda. Então tá aqui, ó, até 6 meses, se você resgatar ou contratar um produto aí de CDB de 6 meses, você vai pagar 22,5%. De 6 meses a 1 ano, 20%. De 1 a 2 anos, 17,5%. E por que eu sempre falo para você, vai contratar um CDB? Pega a partir de 2 anos, para que você entre na menor alíquota do imposto de renda. Às vezes você vai ver ali um banco te oferecendo um percentual maior num CDB de 1 ano, só que aí você pode pagar mais caro no imposto de renda. Fica ciente disso para você não fazer um mau negócio. Bom, voltando à nossa historinha aqui. Taxa Selic hoje está em 13,75%. Por quê? Porque a inflação no Brasil realmente, não só no Brasil como no mundo todo, ficou descontrolada. O que aconteceu é que durante o lockdown, no caso que a economia ficou fechada, o governo brasileiro injetou muito dinheiro para segurar a economia, né? As pessoas estavam com dinheiro no bolso, porém presas em casa. Quando abriu a porteira, todo mundo foi pra rua querendo viajar, querendo comprar roupa, querendo comprar produto, só que não tinha produto para todo mundo. Quando você tem pouco produto para muitas pessoas, os preços sobem, porque não tinha matéria-prima, a indústria ficou fechada, tá certo? E aí a inflação saiu de controle. O que o governo fez? Nós saímos de uma taxa Selic de 2% rapidamente para 13,75% na data de hoje, porque o governo quis desestimular o mercado. Tá certo? Quando você sobe muito a taxa Selic, a taxa de juros, o que o governo está querendo mandar um recado para a economia? Opa! Você vai começar a pegar empréstimo mais caro, porque o brasileiro adora um empréstimo, não é verdade? As empresas também precisam de empréstimos. Uma Magazine Luiza, por exemplo, ela capta empréstimo para reinvestir em novos projetos. Quando ela tem novos projetos, o que ela faz? Contrata mais serviços, contrata mais pessoas. O mercado fica aquecido. Quando o juros está muito alto, a Magazine Luiza não capta empréstimo, não contrata pessoas, não contrata novos serviços. Aliás, pode até fazer demissões. O mercado ele esfria. É meio maluco isso, mas a gente tem que equilibrar inflação e taxa de juros. Inflação subiu, taxa de juros subiu. Quando a inflação começa a cair, taxa de juros começa a cair. Taxa de juros Selic começou a cair, começa a ter menos produtos na renda fixa, pagando prêmios aí altíssimos, como nós estávamos vendo recentemente. André, mas se a taxa Selic está em 13,75%, talvez vai subir para 14%, eu li, não é verdade? É verdade. Só que o que acontece, né? Se você pegar aí 2 mais 2 é igual a 4, opa, a taxa Selic vai subir para 14%, os produtos de renda fixa deveriam subir também. Só que os bancos são muito espertos, eles já estão vendo um cenário futuro, tá certo? E lá na frente a curva de juros começou a fechar. Por quê? E aí eu quero trazer algumas notícias para você, olha lá. BOFA vê espaço para aposta em queda dos juros longos no Brasil. A inflação mostra sinais críveis de desaceleração em que o Banco Central tem indicado o fim do ciclo de alta de juros. Isso é o que avalia o banco. Os bancos não são nada bobos. O que eles perceberam? Opa, a inflação está começando a ficar controlada. Os juros, a taxa de juros deve começar a cair. Eu é que não sou bobo, não vou emprestar o meu dinheiro a juros altos. E aí os juros começam a cair, os prêmios da renda fixa começam a cair e já começaram a cair. Então é isso. Imagine o seguinte cenário: o banco XYZ estava aí colocando CDBs, né, pedindo o seu dinheiro emprestado e te pagando 15% ao ano com vencimento de 3, 4 anos. Tá certo? O que acontece hoje é que você não vai encontrar mais. Né, esses produtos já estão começando a pagar menos. E aí que entra a grande jogada de mestre. E que nós vamos falar agora dos fundos imobiliários, né? Só que antes de eu falar sobre os fundos imobiliários, o que eu quero te pedir? Comenta aqui embaixo. Hoje você investe mais em renda fixa ou em fundos imobiliários? Bom, com a queda no prêmio da renda fixa, o que acontece? Os investidores começam a pensar: eu estava ganhando 15, agora 12, daqui a pouco 8, começam a procurar alternativas de investimento. E aí vem os fundos imobiliários, tá certo? Porque eles são menos arriscados do que ações. Então, um investidor de renda fixa, ele vai começar a olhar com muito carinho para os fundos imobiliários.
tanto fundos imobiliários de papel, que vão continuar pagando aí bons dividendos, e também fundos imobiliários de tijolo. Por quê? Os fundos imobiliários de tijolo estão baratos. Muitos fundos de tijolo apanharam demais durante o fechamento da economia. Imagine você, os shoppings ficaram fechados, né? Os galpões também acabaram sofrendo renegociações de contrato. Então, bons fundos imobiliários de tijolo aí acabaram perdendo valor patrimonial e estão neste momento baratos. Só que até quando? Porque o mercado começa a procurar alternativas. Quando você tem muita gente começando a olhar para os fundos imobiliários, eles começam a se valorizar. Então, a gente tem que estar sempre pensando um passo antes do que, né, quando vem aquele efeito manada, que aí todo mundo resolve correr para investir. E aí a gente tem que fazer o quê? O caminho inverso. Quando todo mundo está indo investir, a gente já fez a lição de casa antecipada. Tanto é que o mercado já está de olho. Olha essa notícia. Rally dos fundos imobiliários de tijolo, fundos acumulam valorização média de 6% em agosto e sinalizam retomada. Bom, é isso aí. Principalmente os fundos imobiliários de tijolo, eles se desvalorizaram muito durante, né, o efeito lockdown que nós tivemos na economia brasileira. Mas eles começam a se valorizar novamente, porque a gente tinha aí bons fundos imobiliários de tijolo, de galpões, de escritórios, de shoppings, sendo negociados a 70% do seu valor. E alguns aí estão em 80%, 90%, ainda baratos. E eu trouxe aqui para você um relatório, né, de quais são os setores de fundos imobiliários que estão mais baratos. Mas antes já quero pedir o que para você? Se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações. Por quê? Você que está sempre recebendo notificação do seu banco, da pizzaria, do aluguel de carro, do barzinho, ativa as notificações, porque às vezes eu faço um vídeo muito legal, né, que você tem que agir ali de forma antecipada ao mercado. Se você não for notificado, você vai perder a oportunidade. Então vem aqui em cima, ativa todas as notificações e esteja inscrito, porque às vezes eu trago boas oportunidades como essa e você pode perder. De acordo com um estudo aí do Itaú BBA, né, nós temos setores que estão sendo negociados ainda muito baratos, mas isso não deve durar muito, porque eles devem voltar a se valorizar de forma rápida. Olha essa tabela que eu trouxe para você. Fundos imobiliários de escritórios, olha lá, negociando em média com um PVP de 0,74. O que mostra pra gente? Que nós estamos comprando aí escritórios hoje pelo preço de 74% do que eles valem, um desconto de 26%. Olha lá, galpões logísticos 0,91, shopping 0,93 em média, agência bancária 0,84 e fundos de fundos 0,89. Eu confesso a vocês que agências bancárias eu não sou muito fã, até porque os bancos aí estão cada vez mais fechando suas agências. Aqui no caso de fundos, você vai contratar um gestor para comprar outros fundos imobiliários e aí você tem uma duplicação de taxas. Eu prefiro também não olhar. Então aqui me chama muita atenção o quê? Escritórios. Por quê? O home office pegou? Pegou. Só que o modelo híbrido é o que está na moda, né? Você tem que ir ao escritório ainda. Então as empresas continuam pagando aluguel, os escritórios estão aí super valiosos, tá certo? Então nós temos escritórios muito descontados, nós temos aí um setor logístico industrial de varejo também descontado, os shoppings. Então esses fundos imobiliários de tijolo estão muito descontados. Mas os fundos imobiliários de papel, André, perderam atratividade? Não. O gestor ele selecionou ali bons CRIs, os bons fundos imobiliários de papel, né? E esses CRIs estão atrelados a vencimentos longos. Então você vai continuar recebendo bons dividendos também, tá certo? Mas lembrando, fundos de tijolo estão mais baratos, você pode ganhar mais com a valorização ali da cota. Os fundos de papel, eles já tinham se valorizado, né, e estão pagando bons dividendos. Faça sempre uma diversificação de carteira, tá legal? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você, espero que você faça a lição de casa e faça bons investimentos.